Imagine uma vida perfeita, pais amorosos, um filho brilhante, talentoso e admirado por todos. Uma família exemplar em uma cidade tranquila. Mas e se esta fachada de perfeição escondesse um segredo obscuro? Uma teia de mentiras, manipulações e um desejo incontrolável por reconhecimento. A história que você está prestes a conhecer é perturbadora. Uma tragédia que chocou a Inglaterra e que nos faz questionar até onde a ambição e a busca pela aprovação podem levar alguém. Prepare-se, pois a verdade por trás da família Blackwell é mais sinistra do que você pode imaginar. Antes de se conhecerem no final dos anos de 1960, Sidney e Jacqueline vivenciaram relacionamentos amorosos bastante complicados. Ambos já tinham passado por casamentos anteriores e, quando se conheceram, ainda estavam envolvidos com outras pessoas. Entretanto, seus respectivos matrimônios acabaram se desfazendo e, após algum tempo juntos, eles se apaixonaram e decidiram ter uma vida juntos. Apesar dos obstáculos, resolveram se casar. Jacqueline tinha 42 anos e Sidney já estava na faixa dos 50, quando inesperadamente receberam a notícia de que seriam pais de um menino. Brian Mark Blackwell nasceu em 1986 em West Lancashire, no Reino Unido, e rapidamente se tornou o centro da vida dos dois. Muito amado pelos pais, ele cresceu sendo o orgulho da família. Sidney e Jacqueline não poupavam esforços para satisfazer seus desejos, sempre dispostos a dar ao filho tudo o que ele quisesse. Felizmente, a situação financeira da família era bastante confortável. Sidney trabalhava como contador, enquanto Jacqueline havia se aventurado no ramo do comércio, o que possibilitava uma vida próspera, permitindo que oferecessem ao filho todas as oportunidades que desejavam. Procurando um local mais sossegado para morar, em 1988, Sidney e Jacqueline resolveram comprar uma casa em uma pequena cidade, a poucos quilômetros de Liverpool, e se mudaram para lá junto com um filho de 2 anos. Quando Brian chegou à idade escolar, seus pais decidiram matriculá-lo em uma escola particular, acreditando que esse ambiente proporcionaria uma educação de qualidade superior. Para Sidney e especialmente para Jacqueline, a educação de Brian era uma prioridade indiscutível. Jacqueline tinha um sonho claro para o futuro do filho. Desejava vê-lo como um médico renomado, uma aspiração que cultivava desde o nascimento de Brian. O garoto, que possuía uma inteligência notável e uma ambição destacada, demonstrava claramente ter capacidades para seguir o desejo da mãe. Ele nunca teve dificuldades em seus estudos, o que apenas fortalecia a certeza de Jacqueline de que ele alcançaria seu objetivo. A ideia de vê-lo ingressar em uma faculdade de medicina após o ensino médio não era apenas uma esperança, mas um plano de vida cuidadosamente traçado. Tudo parecia caminhar para que Brian seguisse esse caminho de prestígio, e os Blackwell estavam dispostos a dar todo o apoio necessário para que ele alcançasse o sucesso acadêmico e profissional. Aos olhos de todos ao seu redor, Brian era visto como o filho ideal, uma personificação de inteligência, beleza e boas maneiras. Sempre educado, sabia se comportar em qualquer situação, sendo o modelo de jovem que os amigos de Sidney e Jacqueline gostariam de ter em suas casas. Brian não se destacava apenas em seus estudos, mas também pelo talento no esporte. Desde cedo, apaixonou-se pelo tênis, jogando com frequência, e ao chegar ao ensino médio, rapidamente se tornou o melhor jogador da escola. Sua reputação nas quadras era incontestável e ele tinha plena ciência disso. Brian se via como um prodígio, convencido de que possuía todas as habilidades necessárias para alcançar uma carreira brilhante no tênis profissional. Contudo, por trás dessa imagem quase perfeita, havia aspectos mais sombrios em sua personalidade.
Brian tinha a fama de mentir frequentemente, vivendo em um mundo imaginário no qual ele sempre assumia o papel de herói. Seu talento no tênis, embora real, era constantemente exagerado em suas histórias. Ele se esforçava para convencer todos ao seu redor de sua superioridade. Aqueles que o conheciam há mais tempo sabiam que era preciso cautela ao lidar com suas palavras. Mas para os que o conheciam há pouco tempo, Brian parecia sincero e confiável. Entre essas novas pessoas em sua vida estava Amal Sabah, que acabou tornando-se sua namorada. Eles se conheceram no ensino médio, quando Brian tinha 17 anos, e iniciaram um relacionamento repleto de sonhos compartilhados e projetos semelhantes para o futuro. Ambos desejavam seguir uma carreira na medicina. Amal era filha de médicos e planejavam estudar juntos na Universidade de Nottingham. Naquela época, Brian e Amal ainda estavam no ensino médio e ela ouvia com frequência os supostos feitos extraordinários do namorado nas quadras de tênis. De acordo com Brian, ele era tão talentoso que uma empresa esportiva de grande porte, como a Nike, havia decidido patrociná-lo com um contrato de 70 mil libras. A realidade, entretanto, era bem diferente. Uma empresa de fato ofereceu um patrocínio, mas não tinha a fama da Nike, tampouco os recursos financeiros que ele mencionava. Na verdade, o que Brian conseguiu foi apenas um desconto de 50% nas compras de seus equipamentos esportivos. Mas ele não tinha a menor intenção de revelar essa modesta verdade. Para Brian, era essencial que todos, especialmente Amal, o vissem como um prodígio em ascensão, destinado a um futuro brilhante no tênis profissional. Depois que começou a mentir, ele se viu preso em sua própria rede de falsidades, não restando outra opção senão alimentá-las ainda mais. Para convencer Amal, Brian chegou ao ponto de falsificar um ranking juvenil de tênis, supostamente publicado em um jornal esportivo, no qual ele aparecia em primeiro lugar. Na realidade, Brian não constava em nenhum ranking e todas as provas que ele apresentava eram inventadas. Ele se dedicava inteiramente a impressionar Amal, a ponto de se comprometer com mentiras elaboradas, desejando que ela o visse como alguém destinado a uma grande carreira e uma fortuna significativa. Mesmo naquela época, apesar de seus recursos financeiros limitados, Brian fazia questão de presentear Amal muitas vezes com joias. Porém, novamente, ele não dizia a verdade. Os diamantes que alegava dar a ela eram, na verdade, pedras chamadas zircônias, bem mais baratas do que Amal imaginava. Brian não parava por aí. Em sua mente, sua carreira estava prestes a decolar de tal forma que ele já imaginava a necessidade de uma assistente pessoal. Segundo ele, o contrato com essa grande empresa que o patrocinava incluía essa possibilidade. Naturalmente, ele queria que Amal ocupasse o cargo, reforçando sua necessidade de controlar a percepção que ela tinha dele, a de um homem de negócios em ascensão, prestes a viver uma vida de luxo e sucesso. Para conquistá-la e tirar vantagem, Brian prometeu a Amal um salário anual de cerca de 80 mil libras como sua assistente, uma quantia considerável até mesmo nos dias atuais. Convertendo esse dinheiro para os valores de hoje, daria por volta de 600 mil reais. Imagina 20 anos atrás. Para provar que o que ele estava falando era verdade, Brian chegou a entregar um cheque a Amal no valor de quase 40 mil libras. Mas na realidade, Brian não tinha esse dinheiro. Sua conta bancária possuía apenas 9 libras e, como era esperado, o cheque acabou sendo recusado. Mesmo diante desse fracasso, Brian não se deixou desanimar. Sem perder tempo, ele inventou mais outra mentira para justificar a situação. Amal, uma garota apaixonada e confiante, aceitava cada palavra de Brian sem qualquer questionamento. Ela acreditava firmemente que, em breve, ele se tornaria um atleta renomado no Reino Unido, talvez até internacionalmente. Brian alimentava suas esperanças, pintando um futuro de sucesso, luxo e conforto. Ele dizia que já era dono de um apartamento luxuoso em outra cidade,
supostamente adquirido por 450 mil libras. Descrevia o local como um edifício de alto padrão, habitado por celebridades, especialmente do universo esportivo. Segundo ele, os prêmios de seus futuros torneios de tênis seriam suficientes para garantir uma vida sem preocupações financeiras. Para reforçar mais essa mentira, Brian levou Amal a uma concessionária da Mercedes e fingiu interesse em um carro de 60 mil libras, apesar de ainda não possuir carteira de motorista. Ele pediu ao vendedor para conduzir o veículo durante o test drive, afirmando que a falta de carteira não impediria de comprar o carro. Como era previsível, a compra não se concretizou naquele dia, mas Brian prometeu que voltaria com seus pais para finalizar a transação. Amal, cega pela confiança em Brian, não via nada de suspeito em todas aquelas ações e acreditava genuinamente que os ganhos futuros em torneios cobririam essas despesas. Durante uma conversa com o namorado, Amal mencionou que sonhava em ter um carro próprio. Ao contrário de Brian, ela já tinha carteira de motorista, mas não tinha condições de comprar um veículo. Foi então que Brian teve a brilhante ideia de impressioná-la ainda mais. Decidiu que compraria um carro para ela. Afinal de contas, o que poderia demonstrar melhor seu status de estrela do tênis do que um presente tão extravagante? E de fato, não demorou muito para que um carro novo surgisse na frente da casa de Amal. Ela ficou eufórica, jamais esperava um presente tão grandioso, especialmente vindo do namorado. Nenhuma de suas amigas havia recebido tamanha demonstração de afeto de seus companheiros. Brian, por sua vez, estava orgulhoso do próprio feito. No entanto, a questão que permanecia era: de onde veio o dinheiro para pagar aquele carro? A verdade era que Brian não tinha os fundos necessários, mas sabia que seus pais haviam poupado uma quantia considerável para financiar seus estudos. Sabendo disso, ele foi até o banco e, mais uma vez, usou de sua habilidade para enganar. Inventou que seu pai havia falecido recentemente e que ele precisava urgentemente comprar um carro. Brian era tão convincente que ninguém no banco questionou a história, permitindo-lhe sacar rapidamente 9 mil libras, das quais 6.500 foram utilizadas na compra do carro para Amal. Para ele, não havia remorso algum em usar o dinheiro reservado para sua educação, desde que conseguisse manter a ilusão de sucesso diante da namorada. E parecia estar funcionando. Ela estava cada vez mais convencida de que Brian era um atleta talentoso e próspero. Contudo, essa farsa não duraria por muito tempo. Em maio de 2004, Jacqueline, que era responsável pelas finanças da família, logo descobriu que Brian havia sacado uma quantia significativa. Sem saída, ele teve que confessar o que havia feito. Sidney e Jacqueline ficaram chocados e desapontados. Não podiam acreditar que o filho fosse capaz de agir de maneira tão irresponsável. Eles haviam trabalhado duro a vida inteira para proporcionar a ele o melhor futuro, e agora Brian havia desperdiçado parte de suas economias apenas para impressionar a namorada. Profundamente decepcionados, exigiram que Amal devolvesse o carro. Mas após algumas discussões acaloradas, acabaram aceitando que ela o mantivesse, desde que ela se responsabilizasse pelo pagamento. Essa decisão não agradou a Brian, que conseguiu contornar a situação e apresentá-la sob uma outra perspectiva para Amal. Afinal, não era a primeira vez que ele a enganava, e certamente não seria a última. Para Sidney e Jacqueline, o episódio foi um verdadeiro golpe. Eles passaram a enxergar o filho de maneira diferente e perceberam que ele estava gastando muito mais do que devia. Notaram que ele havia perdido completamente o controle sobre suas finanças. Para evitar novos problemas, decidiram monitorar de perto a conta bancária de Brian e até alteraram o testamento. A partir daquele momento, caso ambos falecessem, Brian só teria acesso à herança após completar 30 anos de idade. Essa decisão refletia a gravidade da situação. As mentiras de Brian tinham ultrapassado o limite da simples ostentação.
Ele estava usando o dinheiro arduamente conquistado por seus pais para alimentar suas fantasias e impressionar os outros. Infelizmente, aquilo era apenas o começo. Brian continuou interpretando o papel de jovem atleta promissor, o que o levava, em algumas ocasiões, a inventar participações em torneios internacionais. Amal relatou mais tarde que Brian dizia estar se preparando para um torneio na Itália e até a convidou para acompanhá-lo. Embora empolgada, ela não pôde viajar com ele, pois, segundo Brian, a organização do evento havia proibido a presença de acompanhantes para os jogadores. Claro que isso era mais uma mentira. Não havia torneio na Itália, e Brian jamais havia saído do país. Durante o período em que a viagem deveria acontecer, ele não compareceu ao colégio, fazendo com que todos acreditassem que estava no exterior. Brian continuava a desempenhar seu papel com maestria, chegando a enviar mensagens para Mal, dizendo que estava conhecendo tenistas famosos e treinando arduamente. Ele lamentou não poder levá-la consigo, mas prometeu uma nova viagem, desta vez para os Estados Unidos, onde ocorreria um torneio na Flórida. Brian sabia que não poderia mais uma vez dizer a Amal que ela não poderia acompanhá-lo e precisava encontrar uma maneira de viajarem juntos para a América. A viagem, no entanto, estava longe de ser acessível para qualquer um dos dois. As passagens aéreas representavam um gasto colossal, algo que Brian sabia ser um grande desafio. Ainda assim, ele estava decidido a juntar o dinheiro necessário para que pudessem passar algum tempo nos Estados Unidos. Os meses de maio e junho de 2004 tornaram-se cruciais para ele, pois eram o período em que faria os exames finais do ensino médio. Brian dedicava-se intensamente para obter as melhores notas possíveis, garantindo sua vaga em uma das universidades mais prestigiadas. A dúvida entre a Universidade de Nottingham e a de Edimburgo o acompanhava constantemente. Sua preferência recaía sobre Nottingham, uma vez que Amal também pretendia estudar lá. Porém, seus pais insistiam que ele escolhesse Edimburgo, pois acreditavam que se afastar de Amal seria uma escolha mais prudente. E isso frequentemente gerava tensões em casa, e as discussões entre Brian e seus pais, por vezes, se tornavam acaloradas. Quando finalmente concluiu seus exames e o ano letivo chegou ao fim, Brian pôde dedicar mais tempo a Amal. O dia do suposto torneio de tênis na Flórida se aproximava, e o casal falava cada vez mais sobre a tão esperada viagem aos Estados Unidos. Planejavam uma estadia de 2 semanas e discutiam animadamente os lugares que gostariam de conhecer. Embora Amal ainda tivesse dúvidas sobre a veracidade da viagem, em 26 de julho de 2004, o casal embarcou em um voo de Londres para Nova York. Logo no início, Amal ficou encantada. Brian não se contentou com a classe econômica, viajaram de classe executiva e ele não hesitou em desembolsar nada menos que 4.885 libras pelas passagens, escolhendo sempre as opções mais luxuosas possíveis. Só para termos uma ideia da extravagância de Brian, na cotação atual e convertendo em real, esse valor equivale a R$35 mil. Aquela era apenas uma amostra das surpresas que Brian tinha reservado para Amal. Durante a viagem, não se limitaram a Nova York, também exploraram Miami, São Francisco e até Barbados. Em cada uma dessas paradas, hospedavam-se nos hotéis mais sofisticados, sempre nas suítes mais caras. Jantavam nos restaurantes mais badalados, onde as comidas facilmente chegavam a $3 mil por refeição. Essas férias extravagantes reforçaram a convicção de Amal de que Brian realmente ganhava bastante dinheiro com o tênis. Contudo, ele não havia participado de nenhum torneio que justificasse tanta ostentação. Brian explicou para ela que o torneio em Miami fora cancelado por conta das condições climáticas, o que lhes deu mais tempo para aproveitar a viagem. Era apenas mais uma mentira, mas Amal ainda não tinha ideia da verdadeira dimensão dos enganos de Brian. Para ela, parecia natural que ele fosse capaz de gerar renda suficiente para manter aquele estilo de vida luxuoso. Aquela aventura, no entanto, estava prestes a chegar ao fim.
No dia 12 de agosto, eles retornaram ao Reino Unido e foram direto para a casa dos pais de Brian. No entanto, Sidney e Jacqueline tinham viajado para a Espanha e, como Brian não tinha as chaves de casa, não conseguiram entrar. Ele e a namorada conversaram brevemente com um vizinho, que acreditava que Brian e seus pais haviam viajado juntos e por isso ficou surpreso ao vê-lo de volta. O vizinho explicou que estava verificando a correspondência dos Blackwell, conforme solicitado por Jacqueline antes da viagem. Diante daquela situação inesperada, Brian não viu alternativa. Seus pais só voltariam em setembro e ele não sabia onde se hospedar até então. Amal, sem hesitar, ofereceu-lhe abrigo pelo tempo que fosse necessário. Brian aceitou de bom grado e aproveitou ao máximo a generosidade da namorada. Afinal de contas, ficar na casa dela por alguns dias não seria um problema. Com a ajuda dela, ele conseguiu entrar na garagem da casa dos pais e pegar o carro para se dirigirem até a residência de Amal. Assim, Brian se instalou na casa da namorada, passando vários dias ao lado dela. Durante esse tempo, os resultados dos exames escolares finalmente foram divulgados. A expectativa era enorme. Obter notas excelentes era essencial para garantir sua vaga na Universidade dos Sonhos. Como era esperado, Brian obteve as melhores notas em todas as matérias, sem deixar ninguém surpreso. Apesar do orgulho pela conquista, Brian não conseguia se livrar de uma sensação de tristeza. Ele gostaria de comemorar aquele momento com seus pais, mas eles ainda não haviam retornado da viagem. Sozinho, sem o reconhecimento dos pais, restava-lhe apenas Amal e sua família para compartilhar a vitória. Embora o apoio deles fosse reconfortante, a ausência de Sidney e Jacqueline tornava aquele triunfo um tanto amargo. A vitória acadêmica que ele tanto almejara parecia incompleta sem a presença dos pais para testemunhá-la e comemorar ao seu lado. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era celebrar modestamente com aqueles que estavam ali, na esperança de que Sidney e Jacqueline se enchessem de orgulho ao saber da notícia quando finalmente voltassem. Essa era a imagem que ele passava para a família da namorada. Brian continuava hospedado na casa de Amal, enquanto os vizinhos de seus pais, que eram amigos muito próximos da família Blackwell, continuavam a recolher a correspondência em frente à casa. Uma pequena caixa na entrada da propriedade servia como ponto de coleta para o carteiro, e o vizinho se encarregava de recolher as cartas e depositá-las na caixa de correio da porta de entrada. Tudo seguia conforme planejado, até o dia 5 de setembro, quando uma descoberta assustadora mudaria o rumo dos acontecimentos. Naquela manhã, quando foi deixar a correspondência como de costume, o vizinho foi surpreendido por um odor insuportável. Um mau cheiro intenso emanava da casa dos Blackwell, imediatamente despertando sua preocupação. Alarmado, ele começou a verificar portas e janelas, quando notou algo muito estranho. Todas as janelas da casa estavam tomadas por moscas. Nenhuma janela parecia escapar da infestação, o que aumentou ainda mais sua apreensão. Sem perder tempo, chamou sua filha para ajudá-lo. Juntos, decidiram espiar o interior da casa pela janela da cozinha. O que descobriram por trás daquela cortina de moscas e do odor nauseante marcaria o início de uma revelação terrível. Ao olhar pela janela da cozinha, o vizinho e sua filha se depararam com uma cena macabra. O chão da cozinha parecia preto. A princípio, pensaram que se tratava da cor do carpete, mas ao observarem mais atentamente, perceberam horrorizados que não era isso. O chão estava, na verdade, coberto por centenas, talvez milhares de moscas. A visão daquela cena os deixou petrificados e eles não hesitaram em acionar a polícia imediatamente. Ao adentrarem a residência, os policiais se depararam com um cenário de horror indescritível. Na sala de estar, o corpo de Sidney, de 72 anos, jazia sem vida em uma poltrona, enquanto a poucos metros dali, no banheiro, encontrava-se o corpo de Jacqueline, de 61 anos. Ambos os corpos estavam em avançado estado de decomposição,
o que indicava que haviam falecido há várias semanas. A cena era tão macabra que para os investigadores não restavam dúvidas. Estavam diante de um duplo homicídio. Embora os detalhes do ocorrido permanecessem obscuros, os policiais acreditavam que a autópsia pudesse fornecer as respostas necessárias para desvendar como o casal foi morto. Foi graças aos vizinhos que os policiais descobriram que os Blackwell tinham um filho chamado Brian e que precisavam localizá-lo para informar sobre a tragédia. Eles souberam que desde que voltara dos Estados Unidos, cerca de 3 semanas antes, Brian estava hospedado na casa da família da namorada. Quando chegaram ao local, Brian não estava lá. Porém, depois de algum tempo, ele retornou, sendo imediatamente informado sobre o ocorrido com seus pais. O jovem de apenas 18 anos ficou visivelmente em estado de choque, recusando-se a acreditar na notícia. Brian estava convencido de que seus pais ainda estavam em viagem e que retornariam no dia 7 de setembro. Embora seu choque parecesse genuíno, os investigadores sabiam que não podiam se deixar enganar pelas aparências. Precisavam aprofundar a investigação para descobrir a verdade por trás daquele terrível crime. Brian parecia estar profundamente abalado, sem conseguir compreender o que poderia ter acontecido aos pais. Apesar do momento delicado e da compaixão que os policiais sentiam por ele, sabiam que era necessário levá-lo à delegacia para um interrogatório. Afinal, Brian podia ter sido uma das últimas pessoas a ver Sidney e Jacqueline com vida e, por isso, poderia fornecer informações valiosas sobre a vida pessoal do casal, incluindo possíveis inimigos ou conflitos que eles pudessem ter enfrentado. Inicialmente, nada indicava que Brian tivesse envolvimento no assassinato dos pais. No entanto, à medida que o interrogatório prosseguia, os policiais começaram a sentir algo estranho. Essa sensação ficou ainda mais forte quando Brian fez uma pergunta inesperada. Ele quis saber se fazia frio na prisão. Essa pergunta, aparentemente inocente, despertou a suspeita dos investigadores, sugerindo que o rapaz sabia mais do que estava disposto a revelar. Segundo o relatório do legista, Sidney e Jacqueline foram mortos em julho, quase 6 semanas antes da descoberta dos corpos. Durante esse período, Brian estava nos Estados Unidos, junto da namorada, o que tornava difícil acreditar em seu envolvimento direto no crime. Porém, ao revistarem a casa da família de Amal, os policiais encontraram uma mochila pertencente a Brian. Dentro dela havia um martelo, uma faca e, para a surpresa de todos, as chaves da casa de seus pais, detalhe importante, já que Brian afirmava não ter conseguido entrar na residência após retornar da viagem por estar sem as chaves. Essa descoberta deixou Brian sem palavras, e seu comportamento mudou drasticamente diante das evidências. Após 2 dias de intensa pressão e interrogatório, ele finalmente confessou ter matado seus pais. Ele descreveu em detalhes o que aconteceu na noite de 25 de julho, na véspera de sua viagem para Nova York. Naquele dia, depois de um treino de tênis com o pai, Brian voltou para casa, ficando sozinho enquanto Sidney e Jacqueline saíam para jantar e acertar os detalhes da viagem que tinham marcado. Quando retornaram, os 3 se reuniram na sala, onde começaram a beber e conversar. Infelizmente, o que começou como uma simples conversa logo evoluiu para uma discussão acalorada, durante a qual Sidney teria empurrado e agredido Brian. Pouco antes da tragédia, Brian havia passado parte do tempo pendurando quadros no seu quarto, usando um martelo para fixar os pregos na parede. Ainda com o martelo em mãos durante a discussão, tomado pela raiva e pelo impulso, ele passou a usá-lo como uma arma para se defender do pai. Jacqueline, que estava na cozinha naquele momento, ouviu os barulhos vindos do quarto do filho e correu para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, deparou-se com uma cena desesperadora. Brian golpeando Sidney com o martelo. Horrorizada, ela tentou intervir e salvar o marido. Brian alegou que, em meio ao desespero, Jacqueline, sua mãe,
pegou uma faca tentando defender Sidney. Ele, em pânico, sentindo-se ameaçado também pela mãe, voltou-se contra ela, golpeando-a repentinamente com um martelo em um suposto ato de legítima defesa. Em seguida, conseguiu tomar a faca de suas mãos para evitar um ataque. Dominado pela raiva e pela confusão do momento, Brian perdeu completamente o controle, desferindo golpes violentos tanto em Sidney quanto em Jacqueline. Ele não conseguiu dizer quantas vezes atacou cada um deles, apenas lembrava de que não conseguia parar. Após golpear sua mãe, Brian a arrastou até o banheiro na tentativa desesperada de reanimá-la, jogando água em seu rosto. Mas era tarde demais. Jacqueline já estava sem vida. Tomado pelo desespero e pela culpa do que havia feito, Brian tentou limpar parcialmente a cena do crime, como se a água pudesse apagar as consequências de seu ato. Ele estava em choque e, imerso em um turbilhão de emoções, tentou desesperadamente agarrar-se a algum resquício de sanidade. Contudo, a versão apresentada por Brian começou a desmoronar quando foi comparada ao resultado da autópsia. O laudo mostrou que Sidney foi atacado pelas costas sem qualquer chance de se defender, contradizendo a alegação de que o pai havia iniciado a agressão. Sidney estava sentado na poltrona quando foi atingido pela primeira vez. Quando os policiais entraram na casa, encontraram Sidney ainda na poltrona, com os óculos pendurados em uma das mãos, cena que deixava claro que ele fora atacado de surpresa. Na verdade, Brian, em um ataque de fúria, foi quem começou a agressão. Ao ser interrompido por sua mãe, voltou-se contra ela, golpeando-a sem piedade com um martelo e depois esfaqueando-a cerca de 20 vezes. Depois, ele retornou ao pai, ainda vivo, e o esfaqueou repetidamente mais de 30 vezes. A investigação revelou o verdadeiro horror daquele duplo homicídio. Um jovem que, em meio a conflitos internos e impulsos violentos, tomou uma decisão que destruiu não apenas sua família, mas também sua própria vida, tornando-o responsável por uma tragédia irreparável. Inicialmente, acreditava-se que o jovem se sentia sufocado pelo controle opressor dos pais, especialmente da mãe, uma figura dominante no lar. Jacqueline, a matriarca, era quem tomava todas as decisões, direcionando tanto o marido quanto o filho em todos os aspectos de suas vidas. Para Brian, ela já tinha traçado um futuro bem claro. Ele se tornaria médico, não apenas um médico comum, mas um cirurgião. Esse era o grande sonho dela para o filho. Entretanto, esse também era o sonho de Brian. Inteligente e ambicioso, ele desejava seguir a carreira de cirurgião e parecia ter determinação suficiente para alcançar tal objetivo. Era evidente que algo mais profundo havia motivado suas ações tão terríveis. Logo após sua prisão, Brian foi avaliado por um psiquiatra, que o diagnosticou com transtorno de personalidade narcisista. Esse tipo de transtorno muitas vezes manifesta-se através de um egoísmo extremo e de uma obsessão constante pela própria imagem. Pessoas que apresentam essa condição tendem a buscar, acima de tudo, serem vistas como bem-sucedidas, poderosas e até perfeitas. Adoram ser elogiadas, mas não sabem lidar com críticas de nenhuma forma. Brian parecia obcecado em ser perfeito aos olhos dos outros em todas as situações, o que o levou a alimentar ilusões sobre uma carreira esportiva, acreditando que isso impressionaria a namorada, a pessoa que ele estava determinado a encantar a qualquer custo. Uma vez que começou a mentir sobre suas supostas conquistas, tornou-se incapaz de recuar. Sentia-se compelido a manter a ilusão de sucesso, o que o levou a gastos extravagantes para impressionar a Mal, como a compra de um carro, joias e roupas de grife. Quando prometeu a viagem a Nova York, sabia que não podia voltar atrás, mesmo não tendo os meios para arcar com os custos. Brian já havia usado os cartões de crédito dos pais anteriormente, mas foi pego em suas fraudes, o que o obrigou a buscar outra forma de financiar seu estilo de vida luxuoso. Desesperado, ele tentou obter um cartão de crédito em seu próprio nome,
alegando ser um atleta com uma renda anual de 45 mil libras. O pedido, contudo, foi negado, levando Brian a um estado de desespero ainda mais profundo. Sem limites para as suas mentiras e com expectativas cada vez mais insaciáveis, ele acabou traindo e destruindo aqueles que o apoiaram por toda a vida. O jovem de 18 anos não estava apenas interessado em tirar proveito financeiro dos pais. Ele chegou a fazer 13 solicitações de cartões de crédito em nome do pai e a pedir vários empréstimos bancários. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para obter o dinheiro necessário para bancar a viagem a Nova York. Brian sabia que seus pais tinham condições financeiras para pagar a viagem, mas também sabia que eles jamais concordariam em gastar tanto dinheiro em férias tão superficiais. Foi essa oposição que o levou à trágica decisão de matá-los. No dia 25 de julho, um domingo, Brian passou a tarde jogando tênis com o pai. Porém, por trás dessa aparente normalidade, ocultava-se um plano sombrio. É difícil determinar o momento exato que o crime aconteceu, mas por volta das 23 horas do mesmo dia, Brian comprou 2 passagens aéreas para Nova York, usando o cartão de crédito dos pais, gastando quase 5 mil libras. Seus pais provavelmente descobriram a transação e possivelmente proibiram Brian de viajar. Contudo, ele não pretendia decepcionar a Mal. Tirou a vida dos pais covardemente e arrumou as malas para a tão aguardada viagem. No dia seguinte ao duplo homicídio, Brian e Amal embarcaram para as suas férias dos sonhos no país norte-americano. Segundo Amal, durante toda a viagem, Brian não demonstrou qualquer sinal de nervosismo ou arrependimento. Pelo contrário, parecia perfeitamente normal, feliz e satisfeito, como se nada de terrível tivesse acontecido. O casal gastou mais de 30 mil libras, quase 300 mil reais na cotação atual, utilizando os cartões de crédito de Sydney para cobrir todas as despesas. Ao retornar dos Estados Unidos, Brian continuou a entrar na casa dos pais em várias ocasiões, embora tivesse dito a Amal que não tinha as chaves. Hoje se sabe que ele mentiu, pois podia entrar na casa sempre que desejasse. Ele ia até lá principalmente para pegar objetos pessoais, como suas fotos, enquanto tentava pensar em um plano para esconder o crime. Ele sabia que não poderia alegar por muito tempo que os seus pais ainda estavam em viagem de férias. Diante da necessidade de ocultar os corpos, Brian teve a ideia de que um incêndio seria a solução ideal. Ele esperava que o fogo destruísse completamente a casa, eliminando não apenas os corpos, mas também todas as provas. Para colocar o plano em prática, Brian dirigiu-se a uma cidade vizinha em busca de alguém disposto a ajudá-lo. Avistou um grupo de jovens que pareciam interessados em ganhar dinheiro fácil e os abordou, compartilhando sua ideia. Contudo, ele não revelou toda a verdade. Disse que a casa pertencia a um homem envolvido em atividades ilegais, com quem ele tinha um desentendimento e queria se vingar. Nenhum dos jovens aceitou ajudá-lo. A história parecia suspeita, e o fato de não conhecerem Brian só aumentava a desconfiança. No fim das contas, Brian não conseguiu decidir o que fazer com os corpos dos pais e os deixou na casa até o dia 5 de setembro, quando seu terrível segredo veio à tona. Depois de ser preso, Brian confessou os assassinatos, tornando desnecessário um julgamento. 9 meses depois, em 29 de junho de 2005, ele compareceu ao tribunal para ouvir a sentença pelos assassinatos dos pais. O tribunal levou em consideração o transtorno de personalidade narcisista de Brian, que podia provocar explosões de raiva incontroláveis quando ele se sentia contrariado. Brian Blackwell foi absolvido de assassinato e condenado, em vez disso, por homicídio culposo, recebendo uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 12 anos. Ao ler a sentença, o juiz deixou claro que as chances de ele ser solto um dia seriam mínimas. Porém, em 2006, Brian solicitou liberdade condicional após a conclusão de sua sentença mínima, e por incrível que pareça,
sua liberdade foi aprovada pelo Conselho de Liberdade Condicional. Atualmente, Brian Blackwell tem 38 anos de idade e é um homem livre. A história de Brian Blackwell é um caso complexo e perturbador. Vimos como a busca desenfreada por aprovação, somada a um transtorno de personalidade, culminou em um ato extremo de violência. A manipulação, as mentiras e a frieza de Brian são assustadoras, e a tragédia que se abateu sobre a família Blackwell nos deixa sem palavras. Difícil acreditar que, apesar da gravidade do crime, hoje ele é um homem livre. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer se manter atualizado sobre casos chocantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não esqueça de deixar seu like para ajudar na divulgação dentro da plataforma. Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.